Olá, pessoal amigo do querido canal Servir e Amar Estudos Espíritas. Estamos unidos mais uma vez para o estudo do nosso livro Boa Nova. E hoje, como a nossa lição é uma lição um pouco longa, a lição chamada Pecado e Punição, a lição de número 13, nós vamos fazê-la em duas etapas. Parte 1 e parte 2, ok? Porque senão uma hora assim, né, fica um pouco longa. Então, vamos em partes. Antes, vamos a um breve agradecimento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Divino Mestre, pelas oportunidades que temos de vida, pela alegria de viver. Agradecemos ao Pai por ter nos permitido o contato com o Evangelho de luz do seu Filho amado, nosso querido Mestre Jesus. Gratidão a todas as mãos entrelaçadas que trabalham anonimamente em nosso benefício. E agradecidos que estamos, vamos rogar ao nosso Mestre Jesus que seja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Pois bem, caríssimos, no nosso estudo de hoje, nós vamos fazer da seguinte forma. Nós vamos comentando os trechos lidos, vou ler em trechos e vou comentando, para que a gente não se perca no geral, ok? Então, conforme eu for lendo, nós vamos fazendo os comentários até o término da parte 1, que depois nós vamos continuar com a parte 2, ok, pessoal? Então, vamos começar a nossa leitura de hoje, que é a de número 13, Pecado e Punição. Jesus havia terminado uma de suas pregações na praça pública, quando percebeu que a multidão se movimentava em alvoroço. Alguns populares mais exaltados prorrompiam em gritos enquanto uma mulher ofegante, cabelos desgrenhados, faces macilentas, se aproximava dele com uma súplica de proteção. Ali a sair dos olhos tristes. Os muitos judeus ali aglomerados hesitavam o ânimo geral, reclamando o apedrejamento da pecadora, na conformidade das antigas tradições. Então, nós vamos dar nossa primeira pausa para nós falarmos exatamente do apedrejamento. Ainda hoje, países muçulmanos aplicam o apedrejamento, principalmente em mulheres. A cada 10 condenações por apedrejamento, 7 são mulheres. E o apedrejamento, ele é geralmente por adultério. Apesar de no Corão, ou ao Corão, como queiram, não se tem nada como regra o apedrejamento. Mas essa lei ainda é aplicada nos dias de hoje, essa lei de apedrejamento, em muitos países, como, por exemplo, né? Emirados Árabes Unidos, Irão, Catar, Mauritânia, Arábia Saudita, Somália, Sudão, Iêmen, Nigéria do Norte, Afeganistão, algumas zonas do Paquistão. Nós estamos em 2023. Jesus
naquela época, condenou o apedrejamento. E nos deixa a seguinte instrução, continuando aqui, para a gente ver a instrução do mestre. Solicitado, então, a se constituir juiz de costumes do povo, o mestre exclamou com serenidade e desassombro, causando estupefação aos que o ouviam. Aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Hoje, nós temos em nossa consciência exatamente isso. Que nós não devemos condenar nada, ninguém, porque nós estamos na mesma condição de pecadores. Pecado entre aspas, né, gente? Infrações que nós cometemos contra as leis divinas e contra nós mesmos. Contra nós mesmos, não é verdade? Então, quando Jesus fala para que a gente atire se a gente não tiver pecado, é para que a gente possa refletir na nossa pequenez. Se eu realmente posso apontar o dedo para alguém, se eu posso realmente condenar alguém, se eu posso julgar, quem me constituiu juiz? O próprio Jesus, em uma das suas lições, quando ele foi questionado por um cidadão que disse que o irmão queria ficar com toda herança, não queria fazer a partilha, porque era um costume da época, né? O mais velho ficar com a fortuna do pai. E Jesus responde a ele, quem me constituiu juiz? Nem Jesus julgava, mas nós julgamos. Aí vocês vão falar assim para mim, eu não julgo não, imagina que eu vou julgar. Então, nós estamos dentro da casa espírita. Eu gosto de pegar o exemplo da casa espírita, né? A gente está dentro da casa espírita, chega uma pessoa com uma roupa, com um decote maior, ou com uma roupa justa. A gente não vai imediatamente julgar a pessoa pela vestimenta? É o primeiro ato, o primeiro impacto. A gente olha o cabelo, repara a veste, repara os trejeitos da pessoa e julga, sem saber o que vai dentro do coração daquela pessoa. Nós julgamos aparências. Jesus, que poderia julgar porque ele via, ele percebia, ele sentia os sentimentos, ele não fez. E disse para que atirássemos a primeira pedra, se não tivéssemos pecado. Vamos continuar? Fácil. É fácil. Por toda a assembleia se fez sentir uma surpresa inquietante. As acusações morreram nos lábios mais exaltados. A multidão em si mesmava-se para compreender a sua própria situação. Enquanto isso, o mestre punha-se a escrever no solo despreocupadamente. Algumas pessoas, né, dizem, isso a gente não pode afirmar porque não está no Evangelho, que quando Jesus escrevia ali nessa hora, nessa passagem, ele estava colocando as faltas de todos aqueles que estavam ali julgando, né? Então, seja injúria, ele estava colocando, né? Injúria, calúnia, inveja, essas coisinhas mínimas, pequenas, que nós temos, né? A gula, a ambição desregrada, né? Então, alguns dizem que Jesus escrevia isso naquela hora. Foi a única vez que Jesus foi visto escrevendo. Jesus deixou nada escrito, todos nós sabemos, né? Foram os discípulos que passaram os seus ensinos. E outros dizem que Jesus desenhou o peixe, que seria o símbolo dos cristãos nascentes.
Não se sabe. Vamos continuar. Aos poucos, o local ficara deserto. Apenas Jesus e alguns discípulos lá se conservavam, tendo ao lado a mulher oculta as faces com as mãos. Em dado instante, o mestre divino ergueu a fronte e perguntou à infeliz: mulher, aonde estão os teus juízes? Então, nós vamos parar um pouquinho aqui, né? Então, muitas vezes nós temos um comportamento nos preocupando com o que o outro vai pensar. O que é que vão pensar, né? E eu vou contar uma historinha agora, rapidinha, do padre Fábio, né? Que todo mundo conhece ele, porque ele é bonitão, tá nas mídias, tal. E ele mesmo, numa palestra, ele lá numa pregação, sei lá como é que chama, ele estava contando para aquela imensidão de pessoas que o ouviam, uma multidão, de que ele, em uma ocasião, estava lá fazendo o sermão, pregação, sei lá o quê, o evangelho, né? E ele se depara com um travesti, olhando fixamente para ele, enquanto outras pessoas vinham cumprimentá-lo e pedir para tirar foto com ele. E ele, vendo a ansiedade daquele travesti, ele pensa: Jesus, e se ele quiser tirar uma foto comigo, qual é a minha conduta? Um padre. Eu estou dizendo um padre porque foi ele que contou a história, mas quantos espíritas, quantos religiosos não têm essa atitude de discriminar pela aparência um irmão, seja ele quem for? Aí ele continuou na narrativa dizendo que, em dado momento, aquele ser se aproxima dele e pede: posso tirar uma foto? E ele diz: sim, pode sim, venha cá, meu irmão. Tirou a foto com ele e a pessoa saiu realizada, feliz, levitando, e se senta ali. Terminado o evento, um dos fiéis chega para ele e diz assim: sabe quem é aquela pessoa ali que ficou feliz da vida, que ficou exultante por tirar uma foto com você? É aqui da comunidade. É uma pessoa que pega os moradores de rua, leva para sua casa, banha, alimenta, e se eles saem sem rumo pelo seu desequilíbrio, ele vai atrás, vai buscar, para retornar, para ele cuidar. São várias pessoas que ele faz isso. Todo necessitado que ele encontra aqui na comunidade, ele leva para a casa dele, ele cuida, ele trata, dá uma oportunidade de reerguimento. Sem dizer do tanto de alimento que ele distribui de consolo. Ele é essencial aqui na comunidade, pelo seu trabalho de amor e caridade. Vocês procuram aí no YouTube da vida aí, vocês vão achar essa história do Padre Fábio. Fábio de Mello, acho, né? É isso mesmo, Padre Fábio de Mello, que é aquele bonitão. É bonitão mesmo. Vocês vão achar, né? Então, nós fazemos isso. Nós julgamos a aparência das pessoas sem saber o que vai no coração. E Jesus, ele não vê nosso corpo físico, nosso Pai não vê nosso corpo físico, e sim o nosso coração, as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos para o próximo, porque é para nós que nós estamos fazendo. Vamos continuar. Então, vamos lá. Observando que a pecadora lhe respondia apenas com o olhar reconhecido, onde as lágrimas aljopravam. Aqui tem um parênteses que quer dizer orvalhando, as lágrimas caíram, né? Num misto de agradecimento e alegria, Jesus continuou: ninguém te condenou, também eu não te condeno. Vai e não peques mais. Aqui está um ensino ímpar que nós não entendemos.
Nós vamos à procura da casa espírita em sofrimento. Chegamos, somos acolhidos, passamos pelo DPOI, passamos pela entrevista, fazemos assistência, melhoramos os sintomas que nós temos, aquelas aflições que nos levaram até a casa. Melhoramos. A gente sai correndo. Ah, tô ótima, tô boa. E não faço a minha melhor interior. A tal da reforma íntima. O que que acontece? Tem um outro ensinamento de Jesus fantástico, que diz o seguinte: quando um demônio é expulso de uma casa e se afasta, vai para lugares áridos, não acha pousada, e aquela casa que ele habitava, ele se lembra dela e ele retorna. Se ele encontra a casa limpa, adornada, cheirosa, ele se afasta. E se ele encontra na mesma situação, ele volta e traz consigo mais 7 demônios. Vocês se lembram dessa passagem de Jesus? Aqui está um caso típico, né? Nosso. Quando Jesus fala, vai, não peques mais, é para que a gente entenda que nós não vamos sair de situação nenhuma se nós não nos melhorarmos. Se não trazermos para o nosso coração o amor e a caridade. Então, vamos lá. Vamos continuar. Mas, enquanto a pecadora se retirava, presa em imensa alegria, os poucos discípulos que se encontravam juntos ao Senhor não conseguiram ocultar a estranheza que lhes causara o seu gesto. Por que não condenar a ele aquela mulher de vida censurável aos olhos de todos? Agora eu vou fazer uma pergunta, né, para a gente, para nós. Essa pecadora pecava sozinha? Que pecado é esse que a gente peca sozinho, né? Como adúltero. Ela pecava sozinha? Não. Ela era condenada de prostituição, né? Ela se prostituía, ela não tinha aqueles que iam, seus clientes, né? Não iam lá fazer uso dos seus serviços? Eles não eram condenados, né? Não foram. Então, vamos continuar. E os discípulos não entenderam a atitude de Jesus. Então, vamos lá. Nesse ínterim, João se aproxima e interrogou: Mestre, por que não condenaste a meretriz de vida infame? Ó Jesus. Jesus fixou no discípulo o olhar calmo, bondoso e redarguiu: quais as razões que aduzes em favor dessa condenação? O que é que você tem de elementos para condenar? O que é que se sabe da vida dela, né? E Jesus vai dizer aqui para nós. Sabes o motivo por que essa mulher se prostituiu? Terá sofrido alguma vez a dureza das vicissitudes que ela atravessou em sua vida? Vamos fazer ao outro o que gostaríamos que fosse feito para nós. Será que João havia passado? Jesus pergunta, será que você passou pelas vicissitudes que ela tem passado? Ignoras o vulto das necessidades, das tentações que a fizeram sucumbir a meio do caminho? Não sabes quantas vezes tem sido motivo de escárnio dos pais, dos filhos, dos irmãos, das mulheres mais felizes? Será que são pessoas mais felizes mesmo? Será que aquele que julga, que condena, que aponta o dedo, será que ele é mais feliz do que aquele que é dito pecador? Não seria justo agravar-lhe os padecimentos infernais
da consciência pesarosa e sem rumo, por que que Jesus coloca, né? Porque ela já havia despertado em sua consciência a necessidade de modificar, de não ter mais aquela vida, só que ela não tinha condições. Ela ainda estava presa a sabe-se lá o quê. Jesus sabia. Entretanto, exclamou João, defendendo os princípios da lei antiga, e como eu falei para vocês no início, continua até hoje, infelizmente, nos países muçulmanos, sem que no Corão tivesse alguma observação sobre isso, ou que fosse lei. Isso é lei do homem. Continuando. Ela pecou e fez jus à punição. Não está escrito que os homens pagarão ceitil por ceitil dos seus próprios erros? Sim, vamos pagar ceitil por ceitil. Isso é a pena de talião? Não, não é. Porque não tem como eu fazer mal para alguém e não colher esse próprio mal. Porque quando eu já estou pensando no mal, eu já estou impregnando todo o meu ser, todo o meu perispírito desse mau pensamento, dessa energia negativa. Então, quem vai sofrer primeiro sou eu mesmo. E se eu chego na prática da ação, eu vou receber a reação daquele meu ato. Da mesma forma, o bem. Da mesma forma, as orações, as vibrações, os bons pensamentos. Vamos lá. O mestre sorriu sem se perturbar e esclareceu. Ninguém pode contestar que ela tenha pecado. Quem estará irrepreensível na face da terra? Jesus mesmo, em um dos seus ensinos, ele foi chamado da seguinte forma: bom mestre. Ele imediatamente corrige: bom só o Pai o é. Se nem ele se considerava bom, quanto mais nós, né? Então, não tem ninguém aqui na face da Terra que não tenha um comportamento que precise ser corrigido, reparado. Agora, a parte importante que ele fala como a corrupção e o adultério. Há sacerdotes da lei, magistrados, filósofos, que prostituíram suas almas por mais baixo preço. Contudo, ainda não lhes vi os acusadores. Vocês veem, até hoje, esses homens, mulheres, humanos, serem condenados pelos seus atos de corrupção e de adultério? Vamos continuar. Ó Jesus, gente do céu, que atual, hein? A hipocrisia costuma campear impune, enquanto se atiram pedras ao sofrimento. A hipocrisia ainda persiste. João, o mundo está cheio de túmulos caiados. Que são os túmulos caiados? Limpinhos, arrumadinhos, engravatados por fora, cheios de rapina e podridão por dentro. Deus, porém, é o Pai de bondade infinita, que aguarda os filhos pródigos em sua casa. Então, Jesus está colocando para nós que mesmo essas pessoas tidas como de má vida, corruptos, um dia vão despertar e todos nós iremos estar nos braços de Jesus. Todos, sem exceção. Nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Poder-se-ia desejar
para pecador humilde, tormento maior do que aquele a que ela própria se condenou por tempo indeterminado. Jesus está falando aqui do auto perdão. Perdoar o outro é fácil, mas e se perdoar? E se perdoar? Isso é o mais difícil, né? Se arrepender e se perdoar e reparar. Quantas vezes lhe tem faltado pão à boca faminta ou a manifestação de carinho sincero à alma angustiada? Um abraço, um sorriso, um olhar carinhoso. Falta, e falta muito. Raras dores do mundo serão idênticas às agonias de suas noites silenciosas e tristes, porque Jesus via o seu coração, como ele vê o nosso. Esse, o seu doloroso inferno, sua aflitiva condenação, são as angústias que nós temos, né? O espinho que trazemos cravado no peito, como diz Paulo. É que em todos os planos da vida, o Instituto da Justiça Divina funciona. E funciona naturalmente, com seus princípios de compensação. Por isso, que seja o réu que for, que tenha tido a conduta que tiver tido, Deus é misericordioso e vai nos compensar pelos atos bons que nós praticamos. Cada ser traz consigo a fagulha sagrada do Criador e erige dentro de si o santuário de sua presença, ou a muralha sombria da negação. Mas só a luz e o bem são eternos, e um dia todos os redutos do mal cairão. Um dia, todos cairão, e a terra será regenerada. Para que Deus resplandeça no espírito dos seus filhos, para que a gente possa ouvir quando Jesus diz que brilhe a vossa luz. Não é para ensinar outra coisa que está escrito na lei. Vós sois deuses, que brilhe a vossa luz. Porventura não sabes que a herança de um pai se divide entre os filhos em partes iguais? Todos os filhos do Criador têm direito a essa herança de luz e de amor e de paz. Todos, sem exceção. As criaturas transviadas são as que não souberam entrar em posse do seu quinhão divino, que ainda tem uma candeia, né, debaixo do coração, não colocaram ela acima. Candeia, né, a chama, a luz, ela ainda está presa embaixo de camadas e camadas de orgulho, de vaidade, de despotismo, de ambição. Mas um dia, essa candeia, ela vai ser colocada bem no alto, porque a luz divina que habita naquele ser, ela vai resplandecer, como vai resplandecer em nós também. Permutando-o pela satisfação dos seus caprichos, no desregramento ou no abuso, na egolatria ou no crime, pagando alto preço pelas suas decisões voluntárias. Pouquíssimo de nós é obrigado a cometer determinados atos, poucos. Muitos são induzidos, mas poucos são obrigados. A maioria de nós é por livre e espontânea vontade e por viciações nossas do passado, delituoso. Olha só, vamos lá, gente. Examinada a situação por esse prisma, temos que reconhecer no mundo uma vasta escola de regeneração, onde todas as criaturas se reabilitam da traição dos seus próprios deveres. Onde está escrita a lei de Deus?
na própria consciência. A Terra, portanto, pode ser tida como um grande hospital. Se nós estamos aqui é porque estamos adoecidos. Em que o pecado é doença de todos, falta da observação das leis divinas. O Evangelho, no entanto, traz ao homem enfermo remédio eficaz. Olha, gente, nós oramos, clamamos, pedimos, imploramos ao Criador esse remédio eficaz. Está no Evangelho. Mas quando o Criador nos envia em forma de desafio, nós nos recusamos a tomar essa medicação e esquecemos o Evangelho. Vamos lá. Para que todas as estradas se transformem em suave caminho de redenção. Então, todas as estradas, todos os nossos caminhos, todas as nossas vidas serão mais suaves se nós observarmos o Evangelho, os ensinos de Jesus. É por isso que não condeno o pecador, para afastar o pecado. Em todas as situações, prefiro acreditar sempre no bem. Quando observares, João, os seres mais tristes e miseráveis, arrastando-se numa noite pejada de sombra e desolação, lembra-te da semente grosseira que encerra um germen divino e que um dia se elevará no seio da terra para o beijo de luz do sol. Sem exceção. Sem exceção. Terminada a explicação do mestre, o filho de Zebedeu, deixando transparecer na luz do olhar sua profunda admiração, pôs-se a meditar nos ensinamentos recebidos. Então, nós vamos ficar nessa nossa primeira parte. A segunda parte é para outra oportunidade. Vocês ficaram curiosos? Muito bem. Aguardem o próximo capítulo. Aguardem a segunda parte. Caríssimos, vamos juntos, todos nós, agradecer ao Pai essas oportunidades que nós temos de estudar, de aprender, de servir, de amar. E falando em servir e amar, vamos divulgar esse nosso canal de estudo para que mais pessoas possam acessar a estes ensinos do nosso Mestre Jesus. Gratidão imensa por terem estado comigo e vamos juntos rogar ao Pai paz para toda a humanidade. Senhor, que a tua bondade se estenda sobre tudo aquilo que criaste e tudo que a tua misericórdia e bondade permitiu que fosse criado. Fiquemos na paz de Deus.